Esses dias, um aluno perguntou sobre a importância das línguas originais para a compreensão das escrituras sagradas. Diante da pergunta que é pertinente, eu quero trazer para você que me acompanha através do Cantinho Teológico. Quando nós vamos para o texto grego, e eu estou aqui projetando o grego koiné, que foi utilizado na composição do Novo Testamento, vamos observar que no versículo 16 do capítulo 14 de João, nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A primeira coisa a notar é que Jesus menciona ajudador, e a palavra no grego é esta aqui, parakleton. Pode ser traduzido como ajudador, ensinador, consolador e até mesmo advogado. Vou aqui parar, indica aquele que está ao lado, justamente para ajudar. Dito isto, eu observo uma outra coisa e chamo a atenção disto para ver a importância. Quando diz que eu rogarei ao Pai, ele está dizendo aqui, kago erotesso ton patera, na sequência, kai e kai alon, parácleton, ou seja, dará outro consolador. Mas quando a gente analisa, nós podemos naturalmente prosseguir, dossei, rimin, mas quando a gente analisa esse vocábulo outro, no grego koiné existem termos diferentes para outro. Pode ser hétero, que indica algo diferente, e neste caso, alon significa outro, mas no sentido da mesma qualidade, a mesma essência. Se a gente perceber, Jesus já havia dito no próprio Evangelho de João que ele e o Pai eram um. Não está se referindo à mesma pessoa, mas ele e o Pai eram um. Essencialmente falando, da mesma forma que Jesus é Deus, do mesmo modo, Deus, o Pai, é uma deidade. Quando menciona, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, uma referência ao Paráclito, ele está dizendo, ao utilizar outro, alon, no grego, que seria da mesma essência, da mesma espécie. Dito de outra maneira, este outro ajudador, da mesma forma que Jesus é em essência e qualidade, é divino. Logo, o Espírito Santo é Deus. E isto nos ajuda grandemente na compreensão da palavra de Deus e até mesmo para a assimilação. Porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força impessoal, é Deus. E nós comumente chamamos de terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa santa, pessoa divina. Diante disto, apresento este exemplo, mas posso apresentar para vocês um outro dentro desse mesmo viés em termos de outro, já que eu mencionei agora há pouco alô, que vem de alós. Quando nós vamos para Atos, capítulo de número 2, nós vamos observar o seguinte. Note que no destaque feito, versículo de número 4 diz assim, na versão: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A expressão aqui é noutras. Algumas pessoas, erroneamente, têm dito que os discípulos nos dias de Pentecostes falaram uma língua, por exemplo, o aramaico, e todas as pessoas que eram judeus, helênicos, porque eles nasceram em outras nações, em outras regiões, fora da Palestina,
eles compreenderam falar das grandezas de Deus. Neste caso, aquela multidão que era composta de pessoas não convertidas, teria ocorrido um milagre na audição deles. Mas acontece que o texto não diz isto. O texto diz claramente que começaram os discípulos a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A gente observa aqui uma atuação miraculosa ou sobrenatural do Espírito Santo neste quesito. Mas em relação a noutras línguas, não se trata de uma língua. Falou uma língua e todo mundo compreendeu. Ao contrário, o termo noutras significa literalmente várias línguas. Por quê? Lembra que eu mencionei que lá nós temos alon, que vem de alós, que significa diferente, mas a mesma essência, mesma qualidade. O outro vocábulo é este aqui, hétero, que vem, aqui está na grafia, heterais. Heteras significa literalmente diferente, e por isso, acertadamente, foi traduzida como noutras línguas, poderia ser começar a falar várias línguas, começar a falar diferentes línguas, pois foi isto que aconteceu. O dom de línguas concedido pelo Espírito Santo foi a capacidade daquelas pessoas, no caso dos discípulos, falarem uma língua desconhecida para eles, mas conhecida para aquelas pessoas que estavam, respectivamente, ali, representando várias nações. É isto que o texto diz. Desta forma, neste vídeo, eu dei dois exemplos: alon e heteras. Todas as duas palavras, traduzindo ao pé da letra, é diferente, mas a gente vê a nuance, porque um vai mencionar que é da mesma essência e mesma qualidade, e já aqui vai enfatizar a diferença propriamente dita. Portanto, fica aí este vídeo sucinto, com essa explicação também resumida sobre o valor do grego koiné para compreender melhor a palavra de Deus. Se você gostou, você pode não apenas curtir, mas, sobretudo, compartilhar com alguém para que esta pessoa tenha também um crescimento aumentado em relação ao estudo da palavra de Deus.